Olá, alunos da mediação! Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Márcia Ramos, aqui juntamente com a nossa amiga Pura. Tudo bem, Pura? Tudo bem. Animada para a nossa primeira aula? É claro. Chegou o momento, amadinho. Nós estávamos com muita saudade de você, não é mesmo, Pura? É isso aí. Olha só, Márcia, já começando com o pé direito, galerinha. É isso mesmo. Eu quero bater um papo reto com você aí. Chegou o nosso momento, terceirão. Olha quanta alegria tê-los de volta, porque agora nós vamos caminhar, nós vamos viajar pelo mundo da língua portuguesa, a melhor disciplina do mundo! E para isso, nós vamos bater um papo bem legal agora, para a gente fazer o nosso acordo, né, Márcia? O nosso aluno precisa ter esse acordo, não é não? Exatamente, o compromisso com a nossa língua portuguesa, a nossa leitura, a nossa literatura, amadinho, olha a atualidade, fique ligado na nossa aula. É isso aí, então aluno mediação, de acordo com o que a gente já combinou, primeiro ano, segundo ano e agora terceirão mediação, nós vamos agora fazer o nosso combinado, valendo? Vamos então de olho na tela para a gente acompanhar o que nós vamos conversar propriamente dito a respeito aí desse nosso ano letivo. Apresentando, é claro, aqui as Master, professora Márcia Martins, graduada em Letras e também pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior. E professora Pura Moreno, graduada em Letras, também pós-graduada e bacharel em Direito. Muito bem, e agora sim, vamos aí então conhecer como será tratada essa dinâmica do terceirão mediação neste momento. Nós vamos ter então de início, galerinha, olha só, vamos ter o nivelamento. O nivelamento vai tratar dessa revisão mais específica, vamos dizer assim, em determinados assuntos sobre aí o terceirão, tá? Nós vamos ter 5 aulas específicas com esse tema nivelamento. Vamos falar também durante todo o curso aí do terceirão sobre literatura. Nós vamos estudar, vamos ver as características, vamos ver os períodos literários com todas as suas especificidades. Vamos ter também aí envolvido, atrelado a toda essa literatura, a gramática, vamos rever regras, Ou seja, aluno terceirão tem que estar antenado em literatura, em gramática. Para que tudo isso? Para que ele seja exatamente esse aluno que vai gabaritar total aí na sua produção textual no Enem. Então nós vamos ter produção textual também falando sobre as características dessa produção passo a passo, Vamos ter aí Enem, é o momento em que você vai exercitar questões específicas do Enem, valeu? Então é nessa vibe que nós vamos aí pelo terceirão mediação. E logo vamos ter as nossas 3 competências aí que são o norte do nosso componente, ok? Então competência 1, Márcia. Ser capaz de compreender e utilizar-se de diversos gêneros textuais presentes em situações de interação social, atribuindo-lhes sentido respeitando as manifestações da linguagem. Muito bem. Competência 2, ser capaz de compreender e utilizar-se de diversos gêneros textuais presentes em situações de interação social, atribuindo-lhe sentido, respeitando as manifestações da linguagem. Terceiro, ler, produzir e interpretar texto em diferentes gêneros do discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Muito bem, então aí apresentadas as competências, lembrando que é todo o nosso componente envolvido, Márcia? Em trabalhar, em exercitar, em fazer esse caminho, esse fazer com o nosso aluno para que ele seja competente para, Então aí nós temos a nossa primeira aula com o título já, nivelamento, e aí a nossa aula 1.1 vai tratar sobre a história da língua portuguesa. É isso mesmo, você aí, aluno terceirão, que está neste momento preparado aí para assistir a sua primeira aula,
tá com tudo em cima, já trouxe seu material, sua água, seu caderno. Aluno terceirão precisa, Márcia, ter anotações, não precisa? Com certeza. Cadê o bloco de anotações, amadinhos? Muito bem. Cadê o marcador de texto? Vamos ver aqui. História da língua portuguesa, né? Faz parte da nossa história da língua portuguesa, da evolução, como que surgiu. Países lusófonos. Quais são os países que falam a língua portuguesa? Fase da língua portuguesa. Então, amadinho, fique ligado na nossa aula de língua portuguesa, que é a história da língua portuguesa. A evolução, não é mesmo, Pura? Olha só, e ouvindo você falar, chega já me dá até vontade de embarcar e fazer junto essa viagem. Mas é claro que eu estou, não me deu vontade, eu estou. Já né? está, né? Nós vamos viajar aqui, amadinhos. Vamos lá dar sequência aqui da nossa aula. Muito bem. E essa aula tem uma habilidade específica, olha só. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Aluno, olha só, ao final desta aula, você aí vai estar preparado e eu tenho certeza, eu tenho fé. Você tem fé, Márcia? Com certeza. É eu por acredito, isso... eu confio no Oxe, aluno da mediação. Com certeza, você vai conseguir perceber isso. Por quê? Porque nós vamos estar falando da história da língua portuguesa, nós vamos estar falando de quem propriamente dita, né? Dessa língua que é o nosso instrumento, que é a nossa representação, que é a nossa raiz, né? Que nos representa, né? Com certeza, mas Pura, mas a gente não vai ficar aqui sozinha falando da história da língua portuguesa. Hoje nós temos um convidado especial. Vocês sabiam? Esse momento de nivelamento, né? Exatamente, ele traz, assim... está aqui presente. A gente vai convidar uma pessoa especial. Você já conhece. Ó, aluno terceirão, eu vou dizer para você que, olha, a professora Márcia iniciou o terceirão, já trazendo aí essa novidade, que a aula, é claro, né, vai sempre ter um convidado para conversar, para dialogar, para pontuar melhor questões aí específicas de outros componentes, tá? Por quê? Porque a língua portuguesa, ela passeia por todos os componentes. A língua portuguesa é essa delicadeza, né, de instrumento de comunicação. Então ela se coloca em qualquer lugar, sim, e para isso ela tem a sua história, ela tem como ela nasceu, né, como é que ela se construiu, a partir de onde, quando, e como ela fica. Ela ficou estática? Ela ficou na mesma criação? Não, ela teve a sua evolução, né, gente? É claro, porque quem é que usa esse instrumento de comunicação? Essa língua somos nós, falantes, pessoas, né? E para isso, é claro que nós temos toda uma influência dentro da história da língua portuguesa a partir de quem? Dos povos, pessoas que inicialmente começaram, né, a utilizar esse instrumento de comunicação. Mas ela, historicamente, ela tem todo aí um cunho de colonização. E aí essa colonização, gente, ela vem de muito tempo. Vem antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vamos ter, é claro, a contribuição do nosso grande professor de geografia, o nosso professor Jorge. Jorge, seja bem-vindo. E aí, galera, obrigado, valeu. Seja bem-vindo, meu querido. Eu estou me sentindo privilegiado, né? Estar diante de duas meninas muito poderosas, Me senti, né? me chamou de menina. Tão maravilhosas, né? E com essa disciplina tão importante, não só para a disciplina dela em si, mas para todas as disciplinas, todos os componentes curriculares necessitam dela. E você, meu querido aluno do terceiro ano, do segundo, que passou pelo segundo e pelo primeiro, vão lembrar que, em vez de quando eu falava, a língua portuguesa, ela é muito importante a gente entender. Por quê? Porque ela vai fazer a gente acertar as questões. Se você souber colocar a vírgula no lugar certo, vai também ser muito importante para você interpretar um texto. Professor Jorge, seja bem-vindo na nossa sala de aula. Obrigado. Estamos aqui no terceirão, iniciando o terceirão com muita alegria, né? E trazendo aqui já o nosso primeiro convidado. Você sinta-se aqui à vontade. Eu estou à vontade, no meio de vocês, você é o maravilhosas. nosso primeiro convidado, olha que alegria, né? Privilégio. Muito bem. E, professor Jorge, é o seguinte, nós vamos conversar um pouquinho.
Nós vamos falar nesse momento, que é o nosso momento nivelamento. A gente traz umas temáticas que envolvem aí o percurso, né, desse conteúdo que compõe aí a unidade 1, que é o nosso primeiro momento. Mas vamos falar um pouquinho, o que geografia tem a ver com língua portuguesa exatamente hoje, nesta aula? Tudo a ver. A geografia, ela está relacionada intimamente com a língua portuguesa. Primeiro que está lá nas competências e habilidades, a questão do tempo e espaço, né? Se você conseguir atingir essa capacidade de entender que o espaço e o tempo estão relacionados tanto com a língua portuguesa como com todas as outras disciplinas que eu falei, né? Isso. Componentes, você vai estar atingindo êxito no que a gente pretende, né? Que ele consiga alcançar aquelas habilidades bem. e competências. Gente, eu estou arrepiada com o professor Jorge e antenadíssimo na história da língua portuguesa, e é claro que nós vamos explorar agora o professor Jorge. Olha só, professor, eu quero saber da onde, né? Como surgiu, de onde vem essa língua portuguesa? A gente, para deixar o nosso aluno situado, e aí eu gostaria que a gente desse essa resposta, né? Na verdade, vamos fazer essa conversa bate-bola, de né? compreensão, bate-bola entre português e geografia nesse primeiro momento, para localizar aí. Falar de língua, a gente vai falar de povos, vai falar de colonização, Isso. né? Vai falar desses... De poder. Isso, A questão dessa de poder. localização geográfica. Então a gente trouxe um recurso, né? A gente traz aqui um gênero textual para que você, aluno aí terceirão, acompanhe melhor essa trajetória de onde vem a língua portuguesa, tá? Então vamos lá, de olho aí na informação. Isso, olha aí, para começar a nossa aula, né? A gente pode ver aí, ó, meus queridos alunos, que onde nasce falamos para você que nós vamos geografizar a língua portuguesa hoje. Então, olha só esse dedo aqui, ó, Península Ibérica, lá na Europa. Portugal e Espanha, elas nascem de uma disciplina, de uma língua em comum, que é o latim. O latim vai influenciar toda a Europa, né? A França vai ser influenciada, mas, por exemplo, nós falamos viagem, eles já falam voyage, né? Então tem uma sonoridade um pouco parecida, né? No entanto, os povos que ali habitavam, né, os celtas ali na França, região da França, vai influenciar o latim deles. E os povos iberos, que estão aqui na Península Ibérica, vão influenciar Portugal e Espanha. E que, por conseguinte, vai influenciar a América. Olha só, viu só como é importante você saber fazer essa leitura primeiro, essa leitura imagética, que o professor nos deu essa contribuição, porque assim, se você não conseguir se localizar, né, você é aluno terceirão, nas aulas Master de Geografia, né, onde você ali viaja por todos esses continentes, fazendo toda essa ligação, é claro que você vai trazer isso para a língua portuguesa agora, nesse momento, porque nós vamos falar nesta aula, vamos nos aprofundar mais sobre essa colonização. Quem foram esses povos? Como que isso aconteceu? Se eu falo de colonização, professor Jorge, a gente está falando de pessoas, né, que vão aí mudando de espaço, ou seja, geograficamente vai tendo esse movimento. Esse movimento. E junto vai o quê? Vai a língua, comunicação. A comunicação. Exatamente. E aí, nesse caso, nós temos também contribuição, aí claro que nós vamos falar também que essa história ela vem antes de Cristo, Isso. depois Império Romano. Isso, nós vamos né? ter depois de influência. Cristo também, Isso. né? E até os dias atuais. Só que para fazer esse caminho, era importante tratar um pouquinho, e aí a gente trouxe o professor Jorge para isso, para que ele pudesse nos dizer em relação a essa ocupação geográfica desses povos. Isso, né? E o interessante também é que nosso querido aluno saiba que a nossa língua portuguesa, ela não é em essência a língua portuguesa de Portugal. Depois viram povos da África, né, geograficamente ali do continente africano, para cá, que vão se unir aos povos que também já estavam aqui, né, que falam a língua nativa, que são os indígenas, e que vão influenciar num português próprio nosso. Né? A jiboia, quando a gente fala jiboia, a gente não está falando do português de Portugal. Não. Quando a gente fala do vatapá, Não, do é tacacá, de Portugal. não é. Né? Então, Jorge, olha que ideia, na verdade, que informação massa você está passando aí. Só que vamos olhar isso aí melhor, vamos exemplificar e deixar o nosso aluno
bem mais inteirado com o nosso gênero textual? Isso. Vamos mostrar Beleza. isso para ele dentro do nosso texto, dentro do nosso mapa, que é para que ele possa se localizar. Esses povos saíram da onde? Quando a gente fala do continente europeu. Vamos no mapa? Vamos ver como isso fica? Ele também tem que entender que está relacionado ao poder, porque nasce do Império Romano, né? O Império Romano, ele expandiu-se por toda a Europa, né? E depois esses povos influenciaram a língua portuguesa de Portugal, que depois vem por caravelas chegar ao Brasil. E aí o senhor já está fazendo o caminho para a atualidade. Epa, vamos lá um pouquinho só. Eu gostaria agora que o senhor pontuasse isso no mapa para o nosso aluno. Sim, Vamos lá? sim, vamos lá. Muito bem. Olha só, então a gente tem aí o mapa da Europa e da África. Nessa região aqui que hoje chamamos de país chamado Brasil, ele não era um mundo conhecido, né? Então o europeu vem, né? Portugal vem e coloniza o Brasil, uma colonização eurocêntrica, né? Digamos que para você entender nesse processo histórico, que é um momento em que o homem eurocentrista da Idade Média chega ao Brasil e ele se acha superior, né? Então os povos indígenas também tiveram que se adequar e aprender o português de Portugal. E ao mesmo tempo que os portugueses de Portugal tiveram que aprender muitas palavras que eram nativas, né? E acabou havendo essa miscigenação. Para completar, para que houvesse o desenvolvimento dessa colônia, vieram povos escravizados de outras regiões. E com ela vieram carregados da nossa cultura maravilhosa, a cultura Costumes, africana, né? A cultura, os costumes, os alimentos, né? O secretismo, a religião, e que faz de nós um dos povos mais belos e ricos em relação à questão cultural. Inclusive a língua portuguesa, que a língua portuguesa ela não é estática como você pensa. Ela muda com o tempo e ela evolui, né? Um português que era há 50 anos atrás já não é mais o mesmo idioma atual. Não mesmo. Não é isso, professor? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Não, a gente aqui, olha só, a gente vai fazer assim pro professor Jorge e Márcia, né? E aí a gente, é claro, agradece, professor, e dizer que a sua contribuição, com certeza, vai só fazer com que o nosso aluno dê aquele passinho, né, a mais para chegar lá em cima e, no final, levantar os braços de campeão, Isso, né? perfeito. Tá certo? E vou pedir só mais 30 segundos de vocês. Marcado no relógio. Marcado no relógio, que eu vou explicar para você que em essência, para você se tornar um estudante de alto nível e conseguir vagas em Enem, concursos vestibulares, concursos públicos, você tem que dominar a língua portuguesa. E essas professoras aqui, ó, alto nível e são top das galáxias. Ouça, revise, releia se necessário for. Você vai conseguir, beleza? Um abraço forte, galera, e daqui a pouco a gente se vê em geografia. Abraço! Ok, obrigada, professor. Valeu! Vamos dar nossa sequência aqui na nossa aulinha. Participação do nosso professor Jorge. E falando de onde vem essa língua portuguesa, galerinha terceirão, de olho, caneta na mão, e vamos começar a fazer o nosso registro. Depois dessa viagem, esse passeio, né, pelos continentes, recordando aí as aulas de geografia e história, né, trazendo essa importância da contribuição dos outros povos para a nossa língua. Então nós vamos agora, passo a passo, compreender, né, esse processo histórico da língua portuguesa. Então nós temos como mote aqui, língua. Primeiro passo que você precisa recordar, tá, nessa aula de nivelamento, é o que vem a ser língua. Língua é um elemento importante na construção da cultura e da identidade de um povo. E aí eu quero destacar, aluno terceirão já pode gravar aí na mente e no coração, que língua é o quê? Um elemento importante. Por quê? Porque trata da identidade de um povo, tá? Fechou aí? Nós vamos falar sobre regiões romanizadas. O que seria aí tratado nessa questão de regiões romanizadas? A língua falada nas regiões romanizadas era o latim vulgar, e dele se originou a língua portuguesa, e tem como origem a modalidade falada do latim. Desenvolveu-se na costa oeste da Península Ibérica, atual Portugal.
Muito bem, então quando você, aluno terceirão, for passar as suas férias, porque você gabaritou total em língua portuguesa e na sua redação do Enem, você vai lá dar um passeio, aonde você hoje está estudando sobre o quê? Península Ibérica e hoje atual Portugal. E aí nós vamos começar a falar sobre o período, né? Depois da gente falar da região, já saber recordar aí sobre a língua, o que é língua, né? O conceito de língua. Vamos aí falar um pouquinho sobre esse período colonial. Olha só, falar de período colonial é estar falando sobre... A maior parte dos brasileiros falava língua geral, mistura de português e língua indígenas. É uma língua neolatina, quer dizer, uma nova língua surgindo na história. Que, como o professor falou, a questão de juntar os povos, né? A língua do indígena, a dos africanos e dos portugueses. E olha que bacana, né? Porque a gente traz aqui esse momento de conversar e aí a gente vai, aluno terceirão, qual a importância disso? Você precisa realmente conectar os fatos históricos, né? Dos períodos, né? E aí nós já vamos fazer a ponte lá com literatura. Por que você estuda tudo isso? Para você, quando estiver naquele momento lá da produção literária, porque tem todo o seu momento que ele produz os textos, os temas, de acordo com o que está acontecendo. Ele tem aquele perfil de tratar do tema de acordo com o que está acontecendo no aspecto social, político e econômico da época, né? Então, assim, a gente hoje traz nesta aula esses tópicos, né? E para chamar a sua atenção e que você aí tem que aprofundar, né? Ou volta, por isso você aí tem o nosso canal, está lindo, repleto de aulas já, né? E mais agora com língua portuguesa, você pode aí pausar, né? Dar um stop, você vai lá, faz um lanche, volta, dá um play novamente, recorda, né? Revisa, beleza? E nesse caminho, nessa viagem pela história da língua portuguesa, nós vamos dizendo mais, né? Que além de termos essa contribuição, né? Nós já vimos que dos povos aí de origem africana, nós já sabemos que a gente trouxe, ou seja, alguém veio, né? A colonização veio, mas aqui a gente já tinha, né? Propriamente dito, os nossos nativos, que aqui nós vamos já ter o tupi. Então, não é que não tinha nada aqui, tá? Então, em relação à comunicação, o professor bem deixou aqui para nós a informação de questão de poder. Então, a língua, ela realmente tem poder, tá? E aí nós vamos avançar agora porque nós vamos falar das fases históricas. O português teve suas fases. E aí nós vamos ver 3 propriamente dita. A primeira é a fase pré-histórica. Nessa fase pré-histórica, tá? Ela se estende aí da origem, a gente compreende, né, que a fase pré-histórica, ela vem da origem da língua, lá do século IX, tá? Quando surgem os primeiros documentos latinos portugueses, tá? E aí nesse período nós temos o romance lusitânico. Então isso tudo, os primeiros romances, né? Ou seja, os primeiros documentos, tudo nessa primeira fase pré-histórica. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é romance? Né? Pura, prof, mas o que vem a ser romance? Romance é esse que eu leio hoje, na atualidade? Será que se trata disso? Calma lá, olha só, a gente deixou bem bonitinho para você. Romance nada mais é do que são modificações regionais do latim que deram origem às línguas românicas como o português, o espanhol, o italiano, o francês, entre outras, tá? Então, quando você estiver ouvindo ou tratar de um texto ou alguma informação sobre romance no período pré-histórico, né, dentro aí da história da língua portuguesa, você já vai saber que está se tratando nada mais nada menos desse registro de origem dessas línguas latinas, tá bom? E agora nós vamos para a fase 2. A fase 2 aí do português, ela tem um nome bem bacana. Proto-histórica, do século IX ao século XII. Surge a língua falada, o dialeto galego-português. Os textos eram redigidos em latim bárbaro, com expressões do romanço. Muito bem. E agora nós vamos para essa questão aí dessa terceira fase, né? E ela é engraçada, né, Márcia? Porque assim,
ela vem com duas classificações, ou seja, subclassificação, né? A gente pode falar? Exatamente. São, né, a terceira fase histórica do século XII aos nossos dias tem a seguinte: o primeiro período arcaico, né, do século XII ao século XVI, fase de construção, necessitava de organização gramatical e característica separação entre o galego e o português. Já no período moderno, né, do século XVI até a atualidade, né, nós temos aqui a uniformidade da língua, primeiros dicionários da língua portuguesa, que foi no século XVI, e das primeiras gramáticas, né, feito pelo Fernão de Oliveira e João de Barros. Assim, gente, olha só, vamos avançando mais um pouquinho, vamos ver agora os subgrupos, né, ou seja, as famílias aí linguísticas indo-europeias, tá? E aí nós vamos ter como língua, a primeira nós temos a língua germânica, que nada mais é o inglês e o alemão. Nós vamos ter línguas célticas lá do início, né, que é o irlandês e o gaélico. E temos também línguas eslavas, né, que aí engloba diversas línguas atuais da Europa Ocidental. E aí nós vamos passar, é claro, né, falando aí desse ramo da família indo-europeia, nós vamos ter as línguas românicas, que aí nós vamos ter o português, o italiano, o francês e o castelhano. E, claro, a língua helênica, tá? Que aí é o grego. Esses são aí os subgrupos, né, familiares, tá? Vamos dizer assim, da família linguística indo-europeia, tá bom? E aí, falando das línguas românicas, português, italiano, francês e o castelhano, nós vamos aqui agora uma a uma. A língua românica, ela deriva do latim. E, ou seja, com o passar do tempo e em contato com culturas e povos diversos, foi se transformando em línguas diferentes, tá? E aí, nesse caso, falando disso, nós vamos estar tratando dessa evolução da língua. Agora sim, nós vamos começar a perceber, tá, essa evolução com as contribuições. Nós temos aí na primeira coluna o clássico latim. Vamos pegar um exemplo só. No clássico latim, percebam que o termo ecos. E olha só quantos símbolos para grafar esse termos, né? E aí nós vamos para o latim vulgar. Cavalos. No português, cavalo. Espanhol, cavalho. No italiano, cavalo. No francês, cheval. Gente, perdoe-me, tá? Que eu não sei a pronúncia do francês. Eu até treinei, mas me deu um branco, tá? Mas vamos lá. O importante aqui é que você perceba a evolução da língua portuguesa, tá? Dentro aí, né, desse contato com culturas e povos diversos, o que aconteceu com essa língua? Ela teve contribuição, tá? E aí vamos embora. O período pré-românico, tá? Ela tem aí esse momento em que surge a partir do latim vulgar, tá? E o que vem a ser esse latim vulgar? É o idioma levado pelos soldados, gente, tá? Nós falamos que são conquistas, que são invasões, na verdade são colonizações. Pois é, nessa época os soldados aí eram os que andavam aí de comissão de frente. Então eles levavam com eles aí essa língua, tá bom? E aí a língua oficial de Roma. Nós temos aí o segundo período, que é o período românico. As línguas resultavam da diferenciação do latim, né, levado pelos conquistadores romanos. Nesse caso, nós vamos ver sucessiva transformação, o latim sendo substituído por dialeto. Isso já bem desde o século V, tá? E aí, 4 séculos depois, o que acontece? Essas línguas aí vão surgindo novas línguas. E aí nós vamos ter 5 séculos depois, o francês, o espanhol, o italiano, o sardo-provençal, o rético, o franco-provençal, o franco-provençal, o dálmata e o romeno. E aí nós vamos continuar para os próximos períodos. Temos mais 2 ainda. Vamos ver quais são eles? Nós temos aí o galego-português, né, que aí nós vamos falar do idioma da Galiza, tá? Isso tudo na atual Espanha, onde o professor pontuou no mapa, né? E a gente tem aí aconteceu essa contribuição até o século XIV, né? E aí o quarto momento é o português arcaico, que é um idioma falado entre o século XII e a primeira metade do século XVI, período em que começa aí a iniciar os estudos gramaticais da língua portuguesa.
Olha só. E é claro que nós vamos aí já chegar no período moderno. Esse período moderno trata da língua portuguesa entre a sua fase moderna, ou seja, já no século XVI, gente. É bem no início do século XVI que nós vamos ter essa questão da definição das palavras, dos termos. Vamos estar falando aí sobre morfologia e sobre a sintaxe da língua, ok? E aí, por isso, nasce a primeira gramática, correto? Vamos entender agora, porque nós vamos especificamente partir dessa parte moderna para os tempos atuais. Vamos lá, de olho na tela? A gente vai falar sobre o período agora em que vai tratar já do século XV e XVI. Nós vamos ter aí esse português que passou aí a ser ímpar, gente, no mundo, tá? Por quê? Porque teve aí grandes línguas modernas acontecendo. Vamos ter aí o castelhano ao lado do português, vamos ter também ao lado do português o francês e assim sucessivamente outras línguas, tá? E aí chega um momento em que nós temos aí um momento rico na literatura. É o momento renascentista, onde nós temos a normatização do português e aí nós temos um marco importantíssimo, tá? Que é a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. E aí nós vamos dizer que essa obra marca aí todo esse início, tá? Porque nós vamos ter a regra gramatical aí bem mais enfática, né? E aí nós vamos também dizer para vocês algo importantíssimo. Então, falar dessa nossa sintaxe, falar dessa nossa morfologia gramaticalmente, localizando a história da língua portuguesa, lembra que é o marco inicial com os Lusíadas de Camões, tá? Falando também do moderno, a gente vai falar da questão do acordo ortográfico, né? Porque a gente diz que língua, ela tem esse poder, né? Então, sim, a gente traz o acordo como a unificação, né? Entre os países aí de língua portuguesa, tá ok? E assim a gente traz como ilustração o exemplo, né? Só de um canto dessa obra magnífica aí dos Lusíadas, tá? E a gente vai começar a perceber que, ou seja, como foi estruturada, como é que foi utilizado os termos para a construção desse lindo canto, né? Desse poema épico. Então vejam aí que a gente traz, já conseguimos fazer a leitura, né? Conforme a gente hoje tem o nosso português. As armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, quase que não sai. Então, assim, é um exemplo para que você aí consiga compreender do que nós estamos falando desse marco, né? Dentro aí dessa primeira gramática, dentro da marca também aí da construção da morfologia e da sintaxe, ok? Mas aí a gente continua avançando, contando a história para você da língua portuguesa, em que a gente já vai chegar aí na fase moderna, que é a partir do século XVI. Começam a aparecer os textos em prosa, gente. Aí os textos em prosa já eles são bem elaborados, tá? Eles trazem uma forma poética bem mais na sua construção, respeitando já as características aí dessa fase. E aí nós vamos falar especificamente do gênero, as cantigas trovadorescas. Porque nós vamos estar falando também aí de literatura envolvida. Já falamos que sempre caminha o aspecto social, histórico, geográfico nas produções, tá? Então esses textos, eles ajudarão aí a moldar também até a pronúncia. É a partir daí dessas cantigas que a gente vai ver já o tom, né, de como usar as palavras, a construção com vogais tônicas e acentuação, ou seja, já vai envolvendo aí a sintaxe e a morfologia. Olha só, vamos ao verso. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Juan Garcia de Village. Pois é, então essa construção, né, harmonicamente, fazendo aí toda essa sonoridade através do uso da sua construção nos versos, né, com as vogais, como a gente disse, são exemplos para que você faça aí, né, esse significado de como essa língua na fase moderna já tem aí essa nuance do que nós já a utilizamos hoje. É claro que ela ainda está em processo, né, de transformação,
De evolução. Obrigada, Márcia. Vamos lá, então. Vamos Seguindo, vamos ver os vocabulários? Quais são as contribuições que a gente tem no português moderno? Olha só, nós vamos ter arroz, alface, alicate, refém, branco, guerrear e roubar. Todo mundo conhece essas palavras e conhece o significado. Perfeito? Muito bem. Olha só, isso tudo é influência dessa época, né? Desde a época em, olha só, período de 409 a 711 depois de Cristo. Vejam só. Então, quem trouxe essa contribuição? Aqueles povos, né, que estavam fazendo todo aquele caminhar, né, de conquista, né, de terras. E aí consigo vinha o seu falar, né, o seu povo. Aí a gente já tem todo aquele início da aula novamente, beleza? E assim a gente vai avançando agora para conhecer mais termos aí que estão fazendo parte da nossa língua até os dias atuais. Nós vamos ver agora em relação aos continentes da Ásia, África e América. Nós temos aí já no século XIV a século XVI. Sofreu a influência, nós temos já o termo jangada, que vem da origem malaia, e a palavra chá, né? O termo chá, que vem de origem chinesa, né? Olha só. E aí continua tendo essa evolução, a expansão portuguesa pela Ásia, pela África, né? E aí as fontes de empréstimos. Já vamos começar a utilizar essas palavras. De origem asiática nós temos azul, bambu, berinjela, chá, jangada, leque, laranja, tafetá, tulipa e turbante. Da África, Angu, batuque, berimbau, cachimbo, engabelá, maribondo, moleque, quitanda, quitute, samba, senzala, vatapá. muito bem. Já, gente, no Renascimento, tá? Nesse período começa a aparecer italianismo, né? Palavras eruditas aí derivadas do grego. E nós vamos ter aí, então, alteza, Bandido, banco. galera, Só que quando chega na fase aí, tá? De 1580 a 1640, Portugal foi governado por trono espanhol. E aí, nesse caso, o português, ele incorpora palavras castelhanas. Aí começa a vir aí os termos, né? Bobo, granizo, ok? Então, é nesse período que a gente tem essas contribuições castelhanas. E aí vai avançando, né? O tempo vai passando, chega o século XIX, século XX. A atualidade, epa, é o nosso momento? Já o nosso vocabulário português, ele recebe novas contribuições de origem greco-latina, tá? É o caso do automóvel, televisão, check-up, né? E software. Software. Ah, eu sou Eita, mas as professoras estão muito boas no inglês, né? E assim todas essas palavras greco-latina, né? Ok? E aí a gente vai, é claro que vocês são bem melhores do que a gente nessa pronúncia, professora de inglês que nos perdoe na pronúncia, hein? Mas beleza, essa contribuição é da atualidade, né? Pela tecnologia, né, gente? E vamos conhecer também, por agora, a parte das palavras indígenas, né? Vamos lá, é claro, né? A influência do tupi, né? Porque essa questão da contribuição, ela vem desde muito tempo, né? E a gente vai dizer que é o tupi. E aí nós temos a influência na flora, abacaxi, buriti, carnaúba, capim, caruru, cipó, jacarandá. E na fauna, araponga, caninana, capivara, curió, gambá, arapuca, muqueca, curau, caipora, taboca e tarumã. Muito bem, olha só, nós temos também os topônimos, né? E aí a gente deixa para vocês como exemplo, tá? Para que vocês aí possam utilizar no momento para gabaritar nas atividades, beleza? E assim, gente, nós vamos chegar no dialeto, tá? Da parte moderna do português, que é a nossa atualidade, nós vamos ter aí formas e características de línguas regionais. Entra em cena o nosso dialeto, tá? Falar de dialeto, nós vamos falar de variação linguística. Falar de variação linguística é dizer que nós temos aí cada um o seu jeito de falar, o seu modo de falar, dependendo da região também, né, Márcia? A gente fala certeza. Tangerica, mexerica, qual a outra palavra? Tangerina, mexerica. A gente fala porta, corta, macaxeira, uaiço, aipim. Então, são as variações que tem, né? Então, isso tudo está envolvido, né, já agora nessa fase moderna.
e que a gente tem aí o nosso grande linguista, né, o Marcos Banho, né, eu digo assim, ele diz que está certo, né, que defende, ou seja, que estuda, né, que traz para nós essa compreensão de que na língua oral, na falada, é possível, né, isso aí a gente tem que respeitar, não existe ninguém falando errado, tá? Agora, já na escrita, você sim precisa seguir as normas gramaticais, porque senão aí nada a ver, tá bom? E se você tiver aí mais interessado, tenha calma que nós vamos ter aula específica sobre variação linguística, beleza? Vamos aí a mais um recurso? A gente vai deixar para vocês como exemplo, beleza? Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. É isso aí, né? Então assim a gente chega ao final da nossa aula, e aí dizendo para você, estuda, pesquisa e siga em frente, porque nós só estamos começando. Valeu? Até a próxima. Até a próxima.